temos as seguintes presenças. Senhor Jorge Pádua, gerente de agronegócio do SEBRAE. José Wellington Dias, diretor da Secretaria de Mineração, Petróleo e Energia Renovável. Alexandre Negrini, gerente de negócios do Banco do Brasil, representante da Superintendência do IBB. Francisco Lopes de Lacerda Silva, representante do Superintendente do Banco do Nordeste, e do referente executivo do Desenvolvimento Territorial. Eduardo Henrique, fiscal do Ministério da Agricultura, representando a Superintendente do Superintendente Marco Aurélio Casaninho. José Vidal Portela, diretor de convivência com o seminário do ENATER, do Brasil, diretor de empreendedorismo do ENATER. Em geral, as abelhas sem ferrão produzem pouco mel quando comparadas com tipos aves melífera, mais difundida na apicultura, porque tem populações menores e por isso menos indivíduos disponíveis para buscar e carregar recursos florais, mas possui relevância na polinização das plantas e seu mel é considerado medicinal e com alto valor no mercado. Vamos falar um pouco mais sobre as abelhas melícolas. Convidamos aqui à frente a pesquisadora da Embrapa, a doutora Maria Tereza de Rio Lopes. Participar e falar um pouco mais, foi me solicitado que falasse um pouco mais sobre a importância dessas abelhas para o Piauí. Enquanto eu pensava um pouco no que ia falar, eu resolvi falar da importância delas, não só para o Piauí, mas para o Brasil e para o mundo, porque realmente, como vocês vão ver e acho que vão concordar comigo, elas são realmente organismos indispensáveis à nossa sobrevivência, a sobrevivência de todas as espécies. Só um pouco assim para ilustrar e esclarecer um pouco mais a plateia sobre a respeito das abelhas. E existem no mundo cerca de 20.000 espécies de abelhas, dos mais variados tipos, cores, tamanhos. E, como vocês podem ver, uma pequena amostra do formato, das cores, dos tipos dessas abelhas. No Brasil, são cerca de 3.000 espécies. E existem alguns autores que afirmam que pode ser até maior esse número, porque algumas espécies podem ainda não ter sido identificadas. Pode passar. Dentre essas abelhas, nós temos as abelhas solitárias, que são a maioria, dessas 20.000 espécies, a maioria são solitárias, e temos as abelhas sociais, que são aquelas que formam colônias, onde existem uma rainha, que é a responsável pela postura dos ovos, existem as operárias, que dividem as tarefas. Então, essas abelhas sociais, nós conhecemos as aves melíferas, que são as abelhas que eram chamadas de italianas, europeias, mas hoje em dia são chamadas de abelhas africanizadas, porque realmente hoje elas são um híbrido das várias espécies que foram cruzadas aqui no Brasil, mas muita gente ainda as chama de abelhas italianas, aqui no Piauí, por exemplo. E existem as abelhas sem ferrão, que são o objeto, né, desse selo, e que nós vamos agora falar um pouco mais sobre elas. São várias espécies, elas são abelhas chamadas de abelhas sem ferrão, porque elas possuem ferrão atrofiado, não porque não possuem ferrão. Na verdade, elas têm ferrão atrofiado e isso com isso elas não conseguem utilizar.
E elas são também chamadas de abelhas indígenas, porque elas foram inicialmente criadas pelos índios. São chamadas nativas, porque elas são nativas do nosso Brasil aqui. São abelhas que não foram introduzidas, como no caso da Apis mellifera. A Apis mellifera foi introduzida, então ela é considerada exótica. As abelhas sem ferrão, elas são nativas. E são chamadas meliconíneos, porque isso já é da sua classificação taxonômica, né, da tribo meliconínea. E existem muitas espécies. Estima-se que no Brasil existem cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Eu coloquei ali o nome de algumas que vocês podem conhecer popularmente, como a tiúba, que é muito conhecida no Piauí e no Maranhão, a jandaíra, que é a abelha característica da caatinga, a uruçu amarela, que também tem muito aqui no Piauí, a mandaçaia, a bolsa branca, a jatari. Esses nomes são nomes comuns que podem variar de região para região, mas geralmente elas são conhecidas por esses termos. E existe uma distribuição regional muito ampla dessas abelhas. Existem abelhas que ocorrem desde a região norte até a região sul, como é o caso da uruçu amarela, a jataí. Já existem outras que são muito características de regiões ou de biomas, como o caso da jandaíra, que é uma abelha típica da caatinga. Então, ali a gente colocou algumas das espécies que ocorrem naquelas regiões, mas ocorrem muitas outras também. Então, em cada região vão ter espécies características e vão ter espécies de ocorrência mais ampla. Pode passar. E eu coloquei ali algumas fotos para a gente poder visualizar um pouco algumas das principais espécies que ocorrem no Piauí, como é o caso da tiúba, que também é conhecida como a abelha do Maranhão, é uma espécie de abelha sem ferrão de um potencial produtivo muito grande, relativamente em relação às outras. Ela pode produzir até 10 quilos de mel por ano, enquanto existem algumas que produzem 1 quilo ou menos de 1 quilo. Então ela é uma abelha grande e ela tem esse potencial de produção de mel bem grande em relação às demais. Pode passar. A jandaíra, como vocês podem ver, também é uma abelha que tem um tamanho relativamente grande, porque existem muitas que são bem pequenas, né? Então eu estou ressaltando um pouco isso em relação ao tamanho. Elas têm um tamanho expressivo e elas têm também uma boa produção de mel de boa qualidade. A jandaíra, que é característica da caatinga. Pode passar. Pode passar, por favor. A uruçu amarela também é uma abelha muito bonita, ela é muito procurada porque é uma abelha muito bonita, também tem uma boa produção. E aí eu destaco a tiúba, a jandaíra e a uruçu, coloquei nessas primeiras fotos, porque são abelhas que a Embrapa está se preocupando em sua preservação. Atualmente, nós temos já aqui na Embrapa Meio Norte, banco de germoplasma, a manutenção dessas colônias em vivo, dessas 3 espécies: tiúba, jandaíra e uruçu amarela, como um banco de germoplasma que visa a conservação e a preservação dessas espécies. Nós pretendemos aumentar esse banco de germoplasma, incluindo mais outras 2 espécies. Né? A gente tem que incluir a manduri. E a gente está pensando, existem outras unidades da Embrapa, como a Embrapa Semiárida, a Embrapa Amazônia Oriental e outras unidades de norte a sul do Brasil que estão entrando nesse projeto também e escolhendo suas espécies para preservar, manter essas colônias, que a gente chama de banco de germoplasma em vivo, visando a conservação, a preservação dessas espécies. Então, cada unidade da Embrapa está se responsabilizando em cada região pela manutenção e preservação de determinadas espécies de abelhas. Pode passar. Tem a tubi ou canudo, que também é muito conhecida, elas formam um canudo na entrada do ninho, por isso esse nome.
é uma abelha que não tem uma expressiva produção de mel, mas produz própolis e é explorada também economicamente. Pode passar. A mandaçaia também, que tá, né? Ainda bem que eu escolhi para apresentar aqui algumas espécies que estão constando aí no selo, né? A mandaçaia é uma delas, a jandaíra também é uma delas, e realmente são espécies que a gente considera importantes de acordo com cada região. Cada região tem aquela espécie que é considerada mais importante. Pode passar. E assim, como eu queria falar aqui para vocês, principalmente sobre a importância desses organismos, das abelhas de uma maneira geral, incluindo as abelhas sem ferrão, como que elas são importantes para, como eu falei, para a sobrevivência das espécies vegetais e animais. Elas podem ser responsáveis por cerca de 30% a 90% da polinização de espécies nativas, no caso as abelhas sem ferrão. Infelizmente não está aparecendo ali, mas o dado que eu ia mostrar é que as abelhas sem ferrão, elas podem ser responsáveis, dependendo da região, por 30% a 90% da polinização de espécies vegetais nativas. Veja bem, uma região que depende 90% da polinização das espécies nativas dessas abelhas, então isso é uma importância extrema, porque essas espécies vegetais, elas são importantes não só para o homem, mas para vários organismos que delas se beneficiam. Animais silvestres, por exemplo, existe uma espécie de macaco na região norte, chamada uacari, que é dependente de frutos que são polinizados pelas abelhas uruçu amarela. Então, se essas abelhas faltam os frutos para essa espécie, e isso leva à extinção de vários outros. Também de uma espécie animal. Então, é uma cadeia, é um ciclo, uma coisa que depende da outra. Pode passar. E, além disso, elas são responsáveis, de uma maneira geral, as abelhas são responsáveis pela polinização de mais de 70%. Segundo dados da FAO, 73% da polinização de culturas agrícolas. Então, é um alimento que a gente consome, que é fundamental a polinização desses alimentos para uma maior produtividade, uma melhor qualidade de frutos. Ali a gente destaca, por exemplo, as amêndoas, elas dependem 100% de polinização. Nossa. As maçãs dependem 90% da polinização de abelhas. Tanto que existe já muito nas culturas da macieira, por exemplo, nas culturas do melão, já se alugam colmeias, que é para promover a polinização dessas culturas e aumentar a produtividade. Ali existem, por exemplo, culturas que dependem bem menos, como o algodão, como a soja, que dependem menos. Mas se você colocar as abelhas no ambiente, elas aumentam com certeza essa produtividade, mesmo que elas não sejam dependentes da polinização. Pode passar. Ali eu coloquei para ilustrar uma banca de feira com vários tipos de alimentos, de frutas, e ali uma banca onde eu coloquei ali com abelhas e do outro lado sem abelhas. Se não houvessem as abelhas, não haveriam aqueles alimentos. Então a gente vê o impacto que a abelha tem na produção do nosso alimento. Então a gente tem que ter essa ideia de que a importância das abelhas vai bem mais do que a produção de mel. É a nossa sobrevivência, é a sobrevivência de animais, dos animais que são dependentes delas, das plantas que são dependentes delas e, consequentemente, da humanidade. E as abelhas sem ferrão, elas estão nesse contexto. Elas são super importantes nessa polinização, na manutenção do equilíbrio ecológico, na manutenção da diversidade das espécies. E além dessa grande importância, de quebra, nós temos os produtos que elas podem oferecer. O mel, como eu já falei, apesar de elas terem uma pequena produção de mel quando comparada com as abelhas apis mellíferas,
esse mel é muito valorizado. Ele pode chegar a um quilo de mel, 1 litro de mel de abelha sem ferrão, pode chegar a custar R$100 ou até mais, dependendo da região. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, no Maranhão, que acho que é mais fácil a gente encontrar o mel vendido em feiras, a gente encontra mel de abelha sem ferrão em frascos pequenos, porque realmente ele é caro. Então, ele é vendido em frascos menores. Então, muitas vezes a gente costuma dizer, quando alguém vier oferecer 1 litro de mel de tiúba, pode desconfiar se é mel de tiúba mesmo. Porque a gente sabe que a produção é pequena e geralmente é vendida em pequenos frascos e a um preço elevado. Né? Então, além do mel, existe o pólen, que é chamado de samborá. Existem a própolis, por exemplo, a abelha nativa tubi, ela é muito explorada no Maranhão também para a produção de produtos à base de própolis, né, o geoprópolis. Então, ali a gente vê sabonete líquido, extrato de própolis, pomada, sabonete, spray, tudo feito com própolis das abelhas, de uma abelha nativa, ou abelha sem ferrão, chamada tubi. Né? E, além disso, os enxames, as próprias colônias. Existem criadores de abelhas sem ferrão que vivem de vender enxames, de vender colônias para quem quer começar a atividade. Eu quero começar a criar abelhas sem ferrão. Como é que eu faço? Eu posso comprar de um produtor que produz os enxames e já me vende aquela colônia pronta, e eles têm um preço bem elevado. Então, tudo isso vem como uma alternativa de renda para a agricultura familiar. Por que eu destaco a agricultura familiar? Porque é uma atividade que ela pode ser incorporada na agricultura familiar, porque ela demanda menos tempo que as demais atividades. Ela pode ser praticada pelas mulheres, ela não oferece riscos, as crianças podem chegar perto, os meliponários podem ser instalados próximos das casas, porque, como a gente falou aqui anteriormente, elas têm o ferrão atrofiado, elas não oferecem risco de derrubar, apesar que elas se defendem, né? Elas mordem, elas enrolam no cabelo, elas tentam entrar no ouvido, mas é uma outra forma de defesa, mas comparadas às abelhas com ferrão, são abelhas que oferecem bem menos riscos e, portanto, elas podem ser perfeitamente adaptadas a mais uma atividade na agricultura familiar. Além disso, elas podem ser utilizadas como ferramentas de educação ambiental. Elas têm um manejo fácil, não oferecem esse risco. Então, elas podem ser utilizadas para a visita de escolas, né? A gente está ensinando para as próximas gerações o valor dessas abelhas, a importância da preservação do ambiente, da preservação das matas, da preservação desses organismos. Elas podem ser utilizadas até em locais onde se pratica um turismo ecológico. Ter um local onde tenham colônias dessas abelhas é muito interessante, por exemplo, em zoológicos, zoobotânicos. E no paisagismo também, eu tenho algumas fotos aí, pode passar. Aí são abelhas, são caixas, colmeias de abelhas sem ferrão num zoobotânico. Aqui o nosso zoobotânico também já tem um projeto nesse sentido e vai ser, com certeza vai ser realizado pela UES, de colocar colmeias de abelhas sem ferrão no zoobotânico. Tudo isso é muito interessante, né, para as crianças. E vai despertando esse interesse, essa consciência de preservação. Aí vocês podem ver, são colônias de abelhas sem ferrão mantidas em potes de barro que podem ser utilizadas para a ornamentação de jardins, ao mesmo tempo que estão ali ajudando também a polinizar as plantas. Os sapos são muito naturais, mas ali é um pote que tem até em formato de sapo, né? E ali a gente mostra, era um projeto que a gente tinha na Embrapa Escola, que várias escolas do município, escolas públicas, iam nos visitar, e uma das estações mais procuradas era o nosso meliponário. Então a gente podia levar as crianças para ver, abrir as caixas, ali vocês estão vendo uma caixa aberta, as crianças visualizando as abelhas, porque a gente infelizmente não pode fazer com as aves melíferas.
Então, a gente faz com as abelhas sem ferrão. Então, abelhas sem ferrão participando dessa educação ambiental dessas crianças, incentivando a preservação. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e a mensagem que eu queria deixar era essa. A importância delas vai além do mel, vai além do própolis, do pólen. A importância delas é a importância para a nossa sobrevivência mesmo, né? Para a nossa alimentação. Obrigada.